Muito bem. Nós tivemos um probleminha técnico, vamos fazer o vídeo em duas vezes aqui. Mas o que eu estava falando lá do tigre, que ele não tem consciência, ele não tem compaixão, ele não tem responsabilidade perante as leis da vida, perante Deus, por ter matado aquele antílope. Isso faz parte do instinto, isso faz parte do modus de vida de um tigre, né? Então, assim, é aquilo que eu estava falando, que no início da nossa caminhada enquanto seres humanos, nós estamos muito mais ligados a essa animalidade, a essas paixões, né, do que a espiritualidade. Então, eu vou de novo aqui compartilhar aqui com vocês. Muito bom. Só que assim, essas paixões, quando a gente começa a ter a liberdade entre você escolher algo e não escolher, você já está, isso já é um sinal, né? Quando a gente passa para o reino hominal, para o reino dos seres humanos, mesmo estando mais ligado à animalidade do que à espiritualidade, isso já é um desenvolvimento da alma, porque apesar dela fazer um monte de bobagem, né, dela ter esses instintos assim, esses instintos não, esses sentimentos aí apaixonados, isso já é um desenvolvimento do princípio inteligente. Ele já não é mais um animal, ele já passou para o estágio de seres humanos e agora ele vai burilar esse tanto de sentimento que ele traz dentro de si, né? E aí, nós passamos muito tempo aí do nosso estudo refletindo sobre como fazer para dominar as nossas paixões, né? E isso gerou, assim, uma discussão muito interessante, porque o Benedito, que é psicanalista, ele lançou uma ideia que deixou as pessoas, assim, meio bagunçadas, né? Ele disse mais ou menos o seguinte: olha, se você tem alguma coisa dentro de você, você precisa meio que secar aquele cálice. É como se você tivesse que tomar todo aquele copo daquela paixão para daí você conseguir ir para frente, né? Então parece assim que na opinião dos psicanalistas, né, se você tem alguma coisa dentro de si, enquanto você não vivencia aquilo de uma forma profunda, você fica meio preso naquele negócio e você não consegue ir para frente, né? E aí várias pessoas falaram, olha, mas como que fica então a reforma íntima, né? Se você vê uma coisa ruim dentro de você, você tem que vivenciar essa coisa ruim até o final, para daí você conseguir ir para frente. E aí nós discutimos muito. E você, que está nos assistindo agora, né? Como que você consegue superar as suas paixões? Como que você consegue evoluir do ponto de vista espiritual, deixando alguma coisa que você sabe que não faz bem para a sua alma, né? Como sentir raiva, por exemplo, né? Como que é isso, né? Como é que a gente sai de um estágio mais inferior e passa para um estágio superior? Porque nós espíritas estamos sempre falando da nossa reforma íntima, o quanto ela é importante, mas como que na prática a gente faz isso? A gente breca aquilo e fica lá dentro remoendo, a gente dá vazão àquilo. Como que é na verdade, né? Inclusive, nós falamos uma coisa bem interessante que Paulo de Tarso escreveu numa de suas cartas. Olha que coisa interessante.
Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Eu acho que Paulo de Tarso, ele resumiu aqui de uma forma assim tão maravilhosa aquilo que todos nós, que já temos algum grau de consciência, nós temos essa divisão em nós, né? É como se nós fôssemos seres realmente divididos, assim, entre o bem e o mal, né? Entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, assim, a gente sabe que aquilo não é bom, mas aquilo está dentro da gente, né? Então, assim, será que adianta a gente negar que aquilo está dentro da gente, né? Eu tenho desejo de fazer o bem, mas eu não consigo fazer. A gente sabe que a gente não deve pensar mal de alguém que cruza a nossa frente e quase bate no nosso carro, mas o primeiro instinto que vem é a gente xingar a pessoa, né? E aí, assim, a gente fica chateado, porque a gente não quer sentir aquilo, né? Mas a gente sente, né? E a gente não tem como dizer que não sente, né? O bem, olha aqui, ó, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo, né? Inclusive, existem até, assim, estudos mostrando que quem são os homens que mais agridem suas crianças, seus filhos? São aqueles que foram agredidos na infância. Olha que coisa mais interessante e triste isso, né? Quer dizer, se você passa uma infância inteira apanhando, uma infância inteira sendo menosprezado, né? Recebendo xingo, é muito provável que você aprenda isso. E mesmo você não querendo fazer, porque você reconhece que aquilo não foi bom para você, as pessoas têm uma tendência a agir da mesma forma com os seus filhos. Então, assim, aquele mal que ela sabe que não é bom para ela, ela continua fazendo, né? Então, como que a gente faz perante esse tanto de dificuldade com a nossa reforma íntima, né? Eu vou dar um tempinho para você que está aí nos assistindo agora, meditar sobre isso. Como é que você age, né? Como é que você faz para tentar melhorar, mesmo assim, sabendo que existe essa paixão dentro de você e que isso não é bom para o seu desenvolvimento espiritual, né? Enquanto você pensa, eu vou passar aqui para uma coisa muito interessante, que é essa coisa de Santo Agostinho, né? Essa instrução dos espíritos, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Sobre a progressão dos mundos, né? Então ele diz aqui que o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ou seja, essa destruição, tudo isso que a gente vê que é terrível que acontece, né? Tsunamis, quedas de aeronaves, enchentes, enfim. Infelizmente, né, assim, tem as destruições que são provações coletivas e tem as coisas individuais das pessoas,
Tudo isso é feito para que se renove, porque o espírito é imortal e todas essas experiências, elas calam fundo naquela alma e o progresso é uma lei. Nós não sabemos porque Deus fez dessa forma. O que nós sabemos é que ele fez assim. O progresso é uma lei. Ninguém consegue escapar de progredir. Nós todos seremos felizes, quer nós queiramos ou não, porque a gente se boicota, a gente vive se boicotando para a gente postergar esse momento da nossa felicidade. Mas o fato é que cedo ou tarde nós todos habitaremos um mundo feliz, um mundo divino, porque essa é a destinação de todos os filhos de Deus. Então, esse tanto de. Só um minuto. Muito bem. Esse tanto de coisa que Santo Agostinho falou é muito importante, porque isso nos faz crer que nós somos destinados à felicidade. Deixa eu voltar aqui. Certo. Então, aqui, olha. Ao mesmo tempo em que seres vivos progridem moralmente, ó, seres vivos progridem moralmente. Isso é lei. Os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos de sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles também avançam na senda do progresso. Ou seja, os seres progridem e os mundos também progridem. Assim, marcham paralelamente os progressos do homem, o dos animais, seus auxiliares, os dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário da natureza. Uau! Quer dizer que um cachorro de um mundo de regeneração, de um mundo feliz, ele é mais evoluído do que um cachorro aqui na Terra? Sim, vocês viram que tudo evolui, não somos só nós que evoluímos, né? Então, todos os animais, todas as plantas, tudo vai evoluindo em diversas etapas. Quanto esta ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador, e como, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo esta lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje. Claro, se a gente pegar lá os homens das cavernas, não precisa nem ser tanto assim, né? Pega o Império Romano, o Império Babilônico, era guerra uma atrás da outra, né? Hoje em dia temos guerra? Sim, temos, mas as guerras daquela época eram muito mais cruéis, muito mais frequentes. As pessoas, assim, viviam em guerra, né? E existia, veja assim, quando a gente lê, por exemplo, o livro 50 anos depois, a gente vê que existia lá em Roma um local onde os bebês eram abandonados, os bebês que não queriam, né, que as famílias não queriam aquele bebê, elas iam lá e deixavam ali para cachorro comer, para alguém eventualmente pegar, para transformar aquele ser num escravo. Eram abandonados os recém-nascidos. Então, olha o grau de imoralidade daquela sociedade. Isso, para nós hoje, é uma coisa assim impensável, né? Então, assim, o mundo evoluiu moralmente? Evoluiu, sim, só que não na mesma velocidade
que materialmente, que intelectualmente, tecnologicamente, né? Ela chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então, os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Então, veja, assim, esse tipo de coisa, deixa eu voltar aqui e vou parar a apresentação para a gente conversar um pouquinho aqui, né? Então, veja, assim, por que eu pus esse texto de Santo Agostinho ao lado do texto de Paulo de Tarso e junto com essa questão das paixões do Allan Kardec? Tudo isso se encaixa. Se encaixa como? Veja, para a gente se livrar de uma paixão, a gente primeiro precisa ter consciência dessa paixão. Se a pessoa está fazendo uma coisa e ela nem percebe que aquilo está errado, ela não vai conseguir fazer a reforma íntima naquele ponto, porque ela sequer percebeu que ela está errada. Nesse ponto, a gente pode unir aquilo que o Benedito falou, né? Que os psicanalistas falam, olha, você precisa sorver até a última gota da sua paixão, né? Da sua, vamos chamar assim, da sua imperfeição, para você conseguir avançar para um estágio seguinte. Você só consegue avançar quando você chegou tão no fundo do poço, nesse quesito, que ele ficou óbvio para a sua consciência. Então, como que uma pessoa, como que um assassino, ele vai deixar de ser assassino se para ele aquilo é um modo de vida e ele gosta daquilo, ele acha engraçado matar alguém, ele acha divertido, ele não vai, né? Se você chegar e falar para ele assim, olha, você não pode matar, ele não vai te dar ouvido, né? Ele precisa chegar no fundo do poço da sua consciência para dar alguma coisa dentro dele e ele falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? E como que se chega até isso? Através da vivência e das próprias leis divinas. A gente não falou que a evolução é uma lei, né? Então Deus, na sua infinita misericórdia, coloca situações na vida das pessoas que elas param e pensam, porque por mais inferior que seja essa pessoa, chega uma hora que tem alguma situação na vida dela que ela desperta, né? Eu vou contar para vocês uma historinha que eu falei de uma experiência pessoal, que é uma coisa assim relativamente leve até, né? Perto de tantas coisas, mas assim, isso aconteceu comigo, né? Então, veja, assim, quando eu construí meu consultório, o arquiteto colocou um aquário bem grande ali, porque é bonito um aquário, né? Assim, ele enfeita, as crianças gostavam muito desse aquário, e aquilo, para mim, assim, eu também gostava, né? Achava bonito, é bonito a gente ficar olhando um aquário assim, né? E o tempo foi passando e eu, assim, sempre achei um horror você botar. É engraçado que eu nunca tinha me importado com o peixe no aquário, né? Mas eu sempre me importei com o pássaro na gaiola. E isso foi passando um tempo até que eu fui ser uma educadora infantil, né? Hoje eu sou uma das professoras do Grupo Espírita Irmãos de Francisco, que dou aula para crianças, né? E quando a gente começa a falar de amor aos animais, de como a gente tem que tratar bem os animais, ué, o peixe não é um animal também? Né? Por que a gente pega um peixe e bota no aquário? Né? Ele está lá no rio, tem tanto espaço e a gente pega e bota o bichinho no aquário, né?
E aquilo foi me incomodando, foi me incomodando, foi me incomodando, até que chegou um dia que eu falei, eu não quero mais esse aquário. Joga os peixes no riozinho. Não, porque esses peixes são de aquário. A mesma coisa, né? Esses passarinhos são de gaiola mesmo. Besteira. Peixe não foi feito para ficar em aquário, passarinho não foi feito para ficar em gaiola, né? Então, percebam que assim, quando eu tinha lá o meu aquário no começo, eu nem sequer pensava nisso. Chegou um momento que assim a vida foi me colocando em situações que eu comecei a pensar e comecei a me incomodar com aquilo. Então, veja, a evolução, ela é uma lei. A gente não consegue ficar sem evoluir, né? A gente não consegue, a vida empurra a gente para essas situações. Então, os psicanalistas estão certos? De uma certa forma, sim. Quer dizer, ninguém vai mudar quando você está no auge de uma paixão, né? Você está no auge de uma coisa, de um sentimento que você acha que aquilo é certo. Quantas pessoas que acham que tem mais é que chegar mesmo e falar tudo que pensa para o outro, que tem mais é que comer tudo que tem vontade, que tem mais é que fazer isso e fazer aquilo. Essas pessoas, elas estão num estágio anterior a essa questão, né? A vida vai mostrar para elas de alguma forma? Vai, com certeza vai. E nesse momento, elas param e pensam assim: meu Deus, o que eu estou fazendo? E a partir desse momento, felizes daqueles que param e pensam como Paulo, assim: olha, isso é errado, isso é errado. Esse mal que eu estou fazendo, eu posso até não conseguir fazer melhor, mas isso está errado. Eu vou me esforçar para fazer de um outro jeito. Então, para você ter essa consciência de que você precisa se esforçar para fazer de um outro jeito, tem uma etapa anterior, que é a etapa do diagnóstico, né? Você só consegue fazer o tratamento se você tem um bom diagnóstico. Então, se você sequer percebeu que aquilo é um erro, você não vai conseguir passar para o estágio seguinte, que é consertar aquele negócio. Então, nesse particular, Deus é muito Pai, né? É um ser tão bom, tão misericordioso, que Ele dá chances e mais chances, e Ele não nos julga e não nos castiga, porque Jesus falava isso também, né? Jesus, por exemplo, quando a mulher adúltera estava para ser apedrejada, o que Jesus falou? Né? Atire dentre vós a primeira pedra quem estiver sem pecado. E ninguém ficou ali, né? E Jesus fala então para essa mulher: eu também não vos apedrejarei, eu também não vos culparei, eu também não vos julgarei. Vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, veja, isso foi uma ameaça de Jesus? Não, não foi uma ameaça, porque Jesus não fazia ameaças, Jesus era o amor, é o amor personificado, né? O que Jesus quis dizer, olha, naquele momento tão difícil para aquela mulher, onde ela viu a morte ali tão perto, sem dúvida alguma coisa mexeu dentro dela. A hora que ela levantou, com certeza ela não foi mais a mesma, porque a vida força a gente, em situações extremas como essa, a gente dá um passo para frente, né? Então Deus, Ele olha para esses irmãos que fazem coisas absurdas e que nós, graças a Deus, já conseguimos olhar para aquilo e falar: isso é uma coisa absurda. Um irmão, por exemplo, que estupra, um irmão que pratica, sabe, desonestidades, que liga no celular de outro tentando passar um golpe para roubar o dinheiro. Deus olha para esses irmãos falando assim: olha, eles vão precisar viver um pouco mais,
sofrer um pouco mais para eles aprenderem, né? E Deus fornece os instrumentos para que esses irmãos cresçam. Vai chegar um momento que ou eles vão para a cadeia e vão sofrer muito, ou eles vão passar por aquela situação eles próprios e aí vão acordar. De alguma forma, essas pessoas vão perceber. Então, o primeiro passo é você perceber que você está errado. Se você percebe aquilo, então o segundo passo é você fazer como Paulo. Olha, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu gosto de uma coisa errada e eu vou fazer o possível para mudar essa minha realidade. E aí, como fazer isso, né? Que eu falei para vocês, ó, vão pensando. É claro que a gente tem que fazer um esforço pessoal muito grande, sair da inércia, né? Sair daquele estado de conforto é muito difícil. É tão mais fácil você fazer aquilo que você sempre fez, que você sempre teve vontade, né? Que você sempre caminhou daquele jeito. É muito mais fácil do que você desviar o seu caminho, mas é necessário. E felizes daqueles que não precisam de uma experiência mais dura, mais difícil para conseguir fazer isso. Felizes daqueles que podem fazer isso de uma forma espontânea, né? Então você percebe, fala assim, olha, eu estou abusando em termos, vamos dizer aí, sei lá, de comida, né? Eu não posso, eu não vou comer, eu tenho vontade de comer? Tenho, mas eu não vou comer mais do que isso, porque eu sei que isso não é bom para mim. E você faz aquele esforço de ver aquele sorvete maravilhoso e falar assim, não, eu não vou comer isso daí, porque isso não vai ser bom para mim, né? Isso pode ser qualquer coisa, né? Assim, você é uma pessoa viciada em sexo, né? E você tem muita vontade de trair a sua mulher ou seu marido, e você sabe que aquilo não é certo, porque, puxa vida, né? Não é legal. Se você estivesse no lugar do seu esposo ou da sua esposa, você não ia gostar dessa questão também, né? Você sabe que se tudo aquilo que é excesso atrai espíritos também ignorantes como eles, isso não vai fazer bem. Enfim, você aprendeu tudo isso. Então você faz um esforço, você tem vontade, né? É como eu falo assim, olha, numa academia, quando você descobre assim que você fala assim, olha, eu preciso fazer atividade física, eu estou muito sedentário, eu vou fazer atividade física. Você não vai conseguir chegar na academia e carregar 50 quilos. Não, você vai aos poucos, né? E um dia você consegue, outro dia você consegue um pouco mais, outro dia um pouco mais, até que você vai estar fazendo aquilo que precisa ser feito, né? Então, o domínio dessas paixões, a primeira coisa é você reconhecer aquilo. Em segundo lugar, você orar e vigiar, né? Orar pedindo a Deus essa força e vigiar para que você possa identificar os problemas que você tem e não passar por eles, não ir até eles, né? E passa pela fase de você negar aquele tipo de... Negar não, de você refutar aquele tipo de experiência, até que isso vai sendo um automatismo, né? Todos nós, se estamos nesse mundo, é porque nós temos dívidas, nós temos aprendizados, é porque nós já erramos muito, e Deus nos deu essa chance de aqui estarmos nesse momento tão importante do nosso planeta, porque o nosso planeta está passando por uma fase que vai do mundo de expiação para o mundo de regeneração. Então, a gente não pode perder essa fase. Se nós aqui já temos essa consciência,
Que coisa maravilhosa, né? Então, vamos aproveitar e vamos gradualmente, vamos pegar uma coisa por vez. Qual que é a nossa característica principal que a gente quer mudar? Vamos atacar isso daí, né? E aos poucos, isso que está sendo errado, né? Que a gente já diagnosticou dentro da gente que não é uma coisa boa para o nosso espírito imortal, aos poucos isso vai sendo burilado, isso vai sendo melhorado e isso vai se tornando automático. Então, é isso aí, foi basicamente isso que nós conversamos. Eu quero agradecer muito a vocês que nos acompanham e dizer que no próximo sábado nós estaremos novamente estudando mais uma parte do Livro dos Espíritos. Até lá!